A paz do Senhor, irmãos que estão nos escutando agora. Vamos estar entrevistando o nosso irmão evangelista Marcelo, que, que graças a Deus foi curado da AIDS. Irmão Marcelo, é verdade que o senhor foi curado da AIDS mesmo? Sim, Conta um pouco sobre isso para nós. sim, né? Graças a Deus. Eu quero cumprimentar aos irmãos com a paz do Senhor Jesus e aos ouvintes, né, que estão ouvindo com uma boa tarde de salvação. Sabemos que o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus que opera maravilhas, né? Às vezes, quando nós pensamos que está tudo acabado, é onde Deus entra com o milagre, Deus entra com a providência, né? E Deus fez esse grande milagre na minha vida, para a glória de Deus. Amém. Vou fazer umas perguntas aqui, aí logo em seguida você dá o seu Tá testemunho. bom? Desde quando você começou a servir a Deus? 2004, Desde 2004? sim. Amém. Qual foi o período mais difícil da sua vida? Foi o período quando eu tive que passar pela internação, né? Que foi difícil, porque eu vivia mais no hospital do que em casa. Durante 5 anos eu vivia mais no hospital do que em casa, né? Esse foi o período mais difícil, né, do problema. Sim. Agora, pode contar o seu testemunho? Sim, como eu dizia, né, no ano de 2004, começou a aparecer umas manchas em meu corpo e andando os médicos aqui na cidade de Sete Barras, por algum tempo ninguém conseguia descobrir o que era. E de repente então eu fui levado até registro e ali um médico ele fez alguns exames e ele constatou, né, que eu estava com o vírus do HIV. E naquele momento ele disse para mim que eu iria ter que tomar drogas o resto da minha vida. Por quê? Porque era um problema que para ele não tinha jeito nem solução, né? Mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que opera maravilhas. Então eu comecei a passar por um rigoroso tratamento, onde teve muitas internações, como eu disse. Eu tive que tomar uma medicação na minha veia. Tomei ela durante 2 anos e 2 meses, aonde o médico disse que era por resto da vida. E de repente, então, agora, quando eu me vi naquela situação, uma certa vez, eu estava na internação ali no hospital em Pariquera, e de uma certa madrugada eu comecei a clamar a Deus ali para que Deus viesse, né, fazer um milagre na minha vida. E eram 3 horas da manhã, mais ou menos, aonde eu estava clamando ao Senhor ali. E de repente, no outro dia de manhã cedo, apareceu um rapaz ali. Ele chegou à portaria do hospital e disse ali para o porteiro, diz: eu vim visitar aí um irmão meu que está internado aí. E eu nunca tinha visto aquele moço nunca tinha me visto. Ele morava ali na cidade de Sorocaba. E ele não conhecia Pariquera, nunca tinha ido naquele lugar, mas ele disse para mim ali que 3 horas da manhã ele estava orando a Deus. Quando ele falou 3 horas, eu me lembrei que 3 horas da manhã eu clamava ao Senhor também. E quando ele começou a clamar a Deus, 3 horas da manhã, Deus veio até ele e disse para ele: amanhã cedo você vai levantar, você vai pegar um táxi lá na rodoviária, no ponto de táxi, você vai até em Pariquera. Ele disse: mas Senhor, eu não sei onde fica. Pergunta para o taxista, ele vai te levar você até o hospital de Pariquera. Lá dentro vai ter um moço que você vai visitar lá. Ele disse: mas Senhor, eu não sei como é o nome dele. Deus falou para ele: o nome dele chama-se Marcelo Adalto da Silva. Ele está no segundo quarto, no segundo andar. Você vai lá e pergunta dele, entra lá e dá o recado para ele. Então de manhã cedo ele se levantou e pegou o táxi e foi até Pariquera. Chegou na portaria e disse: eu vim visitar aí um irmão meu que está aí dentro. E o rapaz perguntou para ele como ele se chama. Ele disse: Marcelo Adalto da Silva. Ele falou: ele está lá em cima no quarto, no segundo quarto, no segundo andar ali. E então ele entrando lá dentro, eu estava deitado naquela cama,
De repente ele chegou lá e disse: é você, Marcelo Adalto? Eu falei: sim, sou eu. Aí ele disse para mim assim: você não me conhece e eu não te conheço, mas o Deus que eu sirvo, ele conhece você e ele me conhece. E ele me mandou aqui nesta manhã trazer algo da parte dele para a tua vida. E de repente então ele abriu a Bíblia ali no livro de João, capítulo 11, do 1 ao 4, né, onde está escrito que esta enfermidade, ela não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Ele leu esse versículo para mim e perguntou assim: você crê no milagre de Deus? Eu falei: sim, eu creio. Então ele falou assim: então se prepara, porque Deus, ele vai te tirar daqui deste lugar, porque Deus viu algo diferente na tua vida e você não vai morrer deste problema, porque Deus manda dizer que esta enfermidade, ela não é para a morte, mas para a glória de Deus. E a partir deste dia, quando esse rapaz foi embora, no outro dia eu estava deitado, numa madrugada também, de repente começou uma friagem na sola do meu pé, e aquela friagem, um gelo, ela veio subindo para cima nas minhas pernas, veio até a altura do meu umbigo, e eu percebi que era a morte, estava ali me tragando dos pés para a cabeça. E de repente então eu escutei um barulho, e quando eu olhei para a porta do quarto daquele hospital, uma grande luz bem azul, ela entrava dentro daquele quarto, parou bem nos pés aonde eu estava deitado, e por detrás daquela luz saiu uma mão, e aquela mão pegou nos meus pés. De repente eu percebi que aquela friagem, ela começou a voltar para baixo. Eu percebi que a morte, ela estava sendo, aleluia, a morte estava voltando, aleluia, para trás. Por quê? Eu imagino assim que aonde Jesus chega, o milagre tem que acontecer. Aonde a luz chega, as trevas, ela tem que bater em retirada. Naquele momento, então, quando, aleluia, aquela friagem começou a voltar para trás, eu percebi que a morte que estava tentando me tragar, ela não teve mais poder sobre a minha vida. Por quê? Porque Jesus Cristo de Nazaré, ele chegou naquele lugar, ele entrou ali dentro para tocar em mim, para fazer com que aquilo não ceifasse a minha vida. E de repente, quando tudo isso aconteceu numa madrugada, de manhã cedinho, a médica chegou até onde eu estava ali e perguntou o que tinha acontecido. Aleluia, porque fizeram os exames e parece que estava retrocedendo ali o negócio para trás. De repente, então ela disse para mim assim: olha, a única coisa que eu tenho para falar para você é para você ir para a tua casa. Por quê? Porque no sentido dela eu percebi que ela estava mandando eu para morrer em casa. E quando ela me mandou para casa, eu cheguei aqui na minha casa, aleluia, e de repente numa certa madrugada também estava eu aqui na minha casa, e de repente quando eu estava se preparando para dormir, eu escutei um estouro, e quando eu olhei na frente da minha cama tinha um sofá, e ali tinha um rapaz sentado naquele sofá. E este rapaz, ele tinha os seus cabelos brancos, bem branquinhos, mas a sua aparência parecendo um moço de 15 ou 16 anos, mais ou menos. Ele olhou para mim e disse assim: tá tudo bem contigo? Eu falei: sim, tá tudo bem. Ele disse: então pode deitar e dormir em paz, porque você sabe quem eu sou? Eu disse: não. Ele perguntou mais uma vez: sabe quem eu sou? Eu falei: não. Ele disse assim para mim: eu sou, aleluia, enviado de Deus, que eu vim aqui para falar algo para você, mas antes de falar, eu quero que você deite, porque eu vou te mostrar em visão. E quando eu deitei ali para dormir, eu comecei a quase querer pegar no sono. Eu vi quando aquele moço se levantou, ele me chamou, pegou nas minhas mãos e disse assim: venha comigo que eu quero te mostrar algo. Eu comecei a caminhar com este rapaz. De repente nós estávamos ali bem em frente àquele hospital. E quando chegamos naquela escadaria, ele disse para mim: sobe lá em cima e dá uma olhada lá dentro. E quando eu cheguei lá em cima, eu fui olhando e tinha ali um rapaz deitado naquela cama, magro, cheio de mangueira por tudo quanto é lado do corpo. E eu fui chegando mais perto e eu me assustei quando eu cheguei ali, porque eu me deparei comigo mesmo deitado sobre aquela maca, sobre aquela cama. E aquele rapaz parado na porta disse para mim: está vendo aí? Eu disse: sim.
Viu só como é que você se encontrava? Mas vem aqui que eu quero te mostrar mais algo. De repente eu comecei a andar com ele, de repente nós estávamos aqui já na cidade de Sete Barra, onde tempos atrás foi a igreja do Deus e Amor aqui na beira da pista. Aleluia. Antigamente era um salão de baile por nome de Asa Branca, aonde eu frequentava aquele lugar. E aquele moço me parou de frente àquele salão. Ele disse: ali tem uma cortina de pano, entra lá dentro. Lá perto do banheiro tem uma mesa, tem um rapaz debruçado lá dentro. Você entra lá e dá uma olhada lá. Quando eu entrei naquele lugar, eu fui andando lá dentro daquele lugar, eu comecei a conhecer todas aquelas pessoas. E de repente eu cheguei lá no cantinho, lá perto do banheiro onde ele falou. Tinha ali uma mesa e tinha um rapaz debruçado, bêbado, por sobre aquela mesa. E eu fui chegando mais perto. Quando eu cheguei bem pertinho, eu me assustei. Por quê? Eu me deparei comigo mesmo, debruçado ou deitado sobre aquela mesa, bêbado ali. Aquele moço lá da porta disse: está vendo aí? Eu disse: sim, estou vendo. Aí ele falou: viu só como é que você se encontrava? Viu só no ambiente que você andava? Viu só como é que você era? Mas eu tenho mais uma coisinha para te mostrar. Comecei a andar com ele e de repente estávamos aqui em frente à cadeia de Sete Barra, onde tem uma igreja por nome de Betânia. E quando nós fomos chegando ali perto, eu comecei a ouvir os hinos sendo adorados lá dentro, os irmãos celebrando, e aquele moço disse para mim: vai ali na porta. Dei uma olhada lá em frente ao púlpito ali. Quando eu cheguei bem na porta da igreja, que eu olhei lá para dentro, eu me assustei. Por quê? Eu me deparei com um rapaz em frente àquele púlpito, adorando, louvando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. E este rapaz, ele estava de pé, com um terno, com um óculos preto, e de repente eu me assustei porque eu me deparei comigo mesmo, adorando, louvando e exaltando o santo nome do Senhor. E aquele rapaz disse: está vendo aí? Eu falei: sim. Ele disse: viu só como é que você era? Viu só aonde você andava? Viu só aonde você está agora? E ele disse: é por isso que eu te tirei daquele hospital, é por isso que eu te tirei daquela vida, é para isso que eu trouxe você para a minha casa, para ser um adorador, para ser um levita, para ser um pregador da minha palavra. Então eu quero dizer algo para você: continua firme na minha presença, porque a partir deste momento eu estou te curando, eu estou trazendo um milagre na tua vida. Uma das coisas que me chama a atenção, aleluia, há 17 anos atrás eu perdi a minha visão por causa deste problema, aleluia, até hoje ainda a minha visão não voltou, mas um dos milagres gloriosos que Deus operou na minha vida, há um certo dia a médica me chamou lá naquele hospital. Ela estava com os papéis nas mãos e de repente ela falou assim: sabe o que é isso aqui, Marcelo? Eu falei: não. Ela disse assim: olha, já fazem muitos anos que eu trabalho com pessoas deste problema que você tem, mas é pela primeira vez na minha vida que eu estou assinando um papel de cura para um paciente meu. E daquele momento em diante, Deus começou a operar um milagre tremendo na minha vida. Eu estava um certo dia na igreja Betânia, um moço estava pregando a palavra de Deus. Quando eu estava saindo da minha casa, aleluia, minha mãe deu a volta pelo fundo. E de repente eu fiquei na frente esperando ela. Quando ela deu a volta para nós sair, eu estava soltando sangue pelo ouvido, pelo nariz, pela boca. Ela perguntou: o que é isso aí? Eu falei: não sei. Ela disse assim: vamos para o hospital. Eu disse: não, eu estou pronto, preparado para ir para a igreja. Nós vamos adorar ao Senhor ali. Descemos para a igreja, peguei uma sacolinha de plástico, coloquei na bolsa do meu terno, descemos para a igreja, sentei no último banco. E de repente, quando vinha aquela ânsia, o culto ali em andamento, e de repente vinha aquela ânsia, eu tirava aquela sacolinha do bolso do meu paletó e jogava dentro daquela sacolinha aquele sangue. Quando acabou o culto, aquela sacolinha estava pela boca de sangue. Aí eu disse para ela: mãe, a minha parte eu já fiz, se quiser ir no hospital vamos, porque a minha parte nós já fizemos. Fomos ao hospital, o médico procurou daqui, procurou dali, não achou nada. No outro dia voltemos à igreja, no culto, outro rapaz, outro irmão estava pregando a palavra de Deus, e de repente
repente ele se colocou de pé, veio em minha direção e disse: ei moço, você de óculos aí, se coloca de pé. E eu me coloquei de pé. Ele disse assim para mim: eu nunca tinha visto ele e ele nunca tinha me visto, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que ele serve, sabe e conhece todas as coisas. Ele disse assim para mim: você não estava entendendo, não é? Aleluia, sabe aquele sangue que estava saindo? Sabe aquele sangue que encheu a sacola que foi jogado fora? Era eu que estava tirando todo aquele sangue contaminado e colocando um sangue novo, aleluia, na tua vida. Porque aquele sangue que saiu, a partir daquele dia, o vírus saiu fora. Aleluia, você foi, aleluia, curado pelo Espírito Santo de Deus. Deus introduziu um sangue novo na tua vida. E a partir de hoje, você não tem mais esse vírus maligno na tua vida. Por quê? Porque aonde Jesus coloca a mão, meu irmão e minha irmã, o milagre acontece. E eu quero aqui dizer uma coisa para os 20 que estão ouvindo este testemunho. Então somente creia na palavra de Deus. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que é que você está passando, o que é que você está enfrentando. Talvez você esteja com uma enfermidade aonde o médico disse que não tem cura. Quem falou para você? Foi o médico? Mas eu quero dizer uma coisa para você: a última palavra vem de Deus, e Deus manda dizer assim que Ele tem cura, Ele tem milagre e Ele tem libertação. Mas para isso você tem que crer e acreditar naquilo que o Senhor está falando com você nesta tarde, através desse testemunho. É um testemunho verídico, um testemunho onde, aleluia, estou aqui, aleluia, relatando o que aconteceu na minha vida. E hoje, para a glória de Deus, estou dando glória, pregando a palavra de Deus, porque Deus prometeu que iria me levantar como um pregoeiro da palavra de Deus. E aonde eu tenho passado, eu tenho testemunhado, vidas têm aceitado ao Senhor, vidas têm se convertido à presença do Senhor. E eu quero dizer mais uma coisa para você que me ouve desta tarde: então somente creia, porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer o milagre na tua vida. Não importa o que você está passando, o importante é você se colocar na presença de Deus, porque o mesmo Deus que operou maravilhas no passado é o mesmo Deus que opera ainda nos dias de hoje. A Bíblia diz para mim e para você, meu irmão, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda, mas para isso nós temos que acreditar e crer, aleluia, no milagre de Deus. Que você possa ficar com esse testemunho. Meu testemunho é um pouco comprido, eu vou deixar até aqui. Daqui para frente eu quero crer que vai ter mais oportunidade, aonde estarei relatando mais algumas coisas aonde o Espírito Santo de Deus operou milagre na minha vida. Ele me tirou de dentro de um poço aonde eu caí de cabeça para baixo, dentro de um poço de 6 metros de fundura, no meio de um mato, aonde um rapaz tinha abrido um poço para ali regar verduras, e ali ele tinha desativado o poço. O mato cobriu a boca daquele poço, mas ainda tinha água, e eu não tinha visto, aleluia, aquele poço. Tinha um pé de mexerica, eu fui lá para colher algumas mexericas, e de repente eu tropecei, aleluia. Quando eu caí, fui apoiar com as mãos para amortecer a queda, não achei chão, eu fui de ponta cabeça dentro daquele poço, ficou só a sola do pé para fora, e eu comecei a beber daquela água, e eu me lembrei assim: agora acabou tudo, não tem mais jeito. Eram 9 horas da manhã, aleluia. Quando foi, aleluia, 3 horas da tarde, eu acordei deitado na boca daquele poço, olhei para dentro daquele poço, aleluia, e disse assim: quem foi que me arrancou daqui? Uma pessoa humana não tinha capacidade para aquilo. Você lembra do anjo que eu falei que estava sentado num sofá na frente do meu quarto? Este mesmo anjo, quando perguntou para mim: tu me conhece? Eu falei: não. Aleluia. Ele perguntou para mim: lembra, aleluia, quem foi que te tirou de dentro daquele poço? Eu disse: não. Ele disse: fui eu.
enviado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus me mandou tirar você de dentro daquele poço, porque a obra que Ele tem na tua vida é grande. O mesmo anjo que me tirou de dentro daquele poço, me tirou debaixo da roda de um trator, aonde o trator passou por cima das minhas duas pernas, aonde não quebrou, aleluia, a minha perna em nada. Por quê? Aleluia, porque Deus tinha este plano na minha vida. O anjo me arrancou debaixo daquele trator. Aleluia. E ele apareceu no meu quarto. Aleluia, dizendo para mim: fui eu, aleluia, que te tirei debaixo do trator, te tirei de dentro daquele poço. Aleluia, porque Deus me enviou, porque a obra que Ele tem na tua vida é grande. É por isso, meu irmão, que nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu falo com pessoas aqui que estão passando por problema difícil, mas eu quero profetizar na tua vida. Deus tem um milagre, Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Então somente creia, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, ela dura para sempre. Fique com esse testemunho, fique com esta palavra e creia, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, ela está comigo e contigo. E no ano de 2009, aquela médica me chamou lá e ela me deu a notícia que eu já não tinha mais aquele vírus, aleluia, aonde eu fui liberto para a glória de Deus. E hoje, perante os teus olhares, um ex-aidético, pregador da palavra, aleluia, anunciando a volta do Senhor, porque este dia vai chegar, aleluia, as portas ainda continuam abertas, mas a porta vai se fechar, e será momento de tristeza e de angústia para aquele que fica para o lado de fora. Então, meu irmão, então minha irmã, ouvinte da palavra de Deus, procura uma igreja, procura uma porta aberta, entra dentro do aprisco, aleluia, porque Jesus tem cura, Jesus tem libertação, Jesus tem coisas novas na tua vida, e creia que o Senhor é poderoso para fazer todas essas coisas. Deus que te abençoe. Fique com esse testemunho e com essas palavras. Para a glória de Deus, eu me despeço aqui, em nome de Jesus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre.